Vamos iniciar agora a aula 16, onde nós vamos tratar de algoritmos em listas duplamente encadeadas. Então, o primeiro tópico vai ser o algoritmo de inserção, depois vamos tratar do algoritmo de remoção, e ao longo da aula vamos discutir, como sempre, a complexidade desses algoritmos. Vamos tratar inicialmente do algoritmo de inserção. Então, na tela 2, você tem algumas ideias que descrevem como é feita, de modo geral, a inserção numa lista duplamente encadeada. Então, a inserção, ela é feita, basicamente, da mesma forma como ela é feita numa lista simplesmente encadeada. Então, ela vai ter, como antes, 3 fases. Na primeira fase, é necessário solicitar a LED, ou lista de espaço disponível, um novo nó que vai armazenar a nova informação que vai ser inserida na lista. A seguir, nós temos que inicializar esse nó, ou seja, preencher os campos desse nó com a informação pertinente a ele. E, finalmente, nós temos que efetivamente inserir o nó na lista e fazer o acerto dos ponteiros na estrutura. Mas qual é a diferença agora na lista duplamente encadeada? É que agora nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, porque uma lista duplamente encadeada tem mais ponteiros do que a lista simplesmente encadeada. Cada nó na lista duplamente encadeada, além de apontar para o nó seguinte, também aponta para o nó anterior. Então ela tem 2 ligações para nós vizinhos, enquanto que na lista encadeada, simplesmente encadeada, temos apenas uma ligação, que é para o próximo. Então isso requer um pouco mais de cautela, porque há mais ponteiros a serem acertados depois da inserção. Com um exemplo, isso vai ficar bem claro. Na tela 3, nós vemos aí um esquema de como é feita a inserção na lista duplamente encadeada. Então você observa no diagrama uma lista duplamente encadeada. Observe que cada nó tem 2 campos para ponteiros, um que aponta para o nó seguinte, à direita, e um que aponta para o nó anterior, à esquerda. Recorde que PT lista é aquele nó inicial achurado que marca o início da lista. E repare também que a lista é construída de maneira circular, ou seja, o nó anterior ao nó apontado por PT lista é o último. Então você vê aquele ponteiro que passa por cima da estrutura. E o nó seguinte ao último volta a ser o primeiro, que é aquele ponteiro circular que passa por baixo da estrutura. Onde vai ser feita a inserção desse novo nó? Repare no diagrama. Nós temos 2 ponteiros. Um ponteiro chamado ponte, que aponta exatamente para o ponto onde o nó vai ser inserido. E um ponteiro anterior, que aponta para o nó imediatamente anterior ao nó apontado por ponte. O novo nó, que está logo ali abaixo, então ele vai ser inserido entre o nó apontado por anterior e o nó apontado por ponte. Como ele vai ser encaixado exatamente naquela posição entre esses 2 nós, então é necessário acertar os ponteiros, ou seja, fazer com que o ponteiro anterior ao novo nó aponte para o nó à esquerda, anterior. E o ponteiro de próximo do novo nó aponte para o nó apontado por ponte. E é necessário acertar direitinho esses ponteiros. Espero que a ideia tenha ficado clara. Vamos então ver como é o algoritmo, o código que realiza essa inserção. Na tela 4, você tem a descrição precisa do código que faz esse ajuste dos ponteiros e a inserção do nó na estrutura. Inicialmente, vamos supor que nós vamos inserir um nó cuja chave vale x. Qual é a primeira medida a tomar? A primeira medida a tomar, na linha 1 do código, é fazer uma busca desse nó com chave x. É o que você vê na primeira instrução do código. Busca dup com parâmetro x. O que faz essa função? Tenta localizar na lista duplamente encadeada algum nó que já tem a chave x. Se algum nó já tiver a chave x, não podemos inserir.
Então a inserção é inválida e não há nada a fazer. Isso vai ser então marcado pelo ponteiro ponte. Então observa que na primeira instrução, ponte, que é um ponteiro, recebe o resultado da função de busca que nós já vimos numa aula anterior. Observe agora a próxima linha, é de um comando C. A pergunta diz, se ponte é igual a pt-lista ou ponte flecha ponto-chave é diferente de x, o que quer dizer cada uma dessas duas condições? A primeira condição quer dizer que se ponte for igual a pt-lista, quer dizer que a lista encontra-se vazia. Então podemos inserir o nó x. E a outra condição diz que o nó apontado por ponte tem campo-chave diferente de x. Então isso significa que a busca parou num nó que não contém a informação x. Em qualquer um desses dois casos, a inserção é válida. O nó com chave x não se encontra ainda na estrutura. Então realizamos todas as instruções correspondentes ao bloco do então, que faz a inserção desse nó na estrutura e acerta os ponteiros. Se as duas condições do comando C forem falsas, quer dizer que o nó já se encontra na lista. Então a gente vem para o senão, na penúltima linha embaixo, no código, e dizemos ao usuário que o elemento já se encontra na lista. Então vamos agora analisar como é feita a inserção dentro do bloco do então, o caso que a inserção é válida. Vamos analisar? Então a primeira linha do código diz, anterior recebe ponte flecha ponto ante. O que quer dizer isso? Que eu estou salvando numa variável ponteiro chamada anterior exatamente o endereço do nó anterior ao nó apontado por ponte. Se você voltar à tela 3, você vai observar que ao fazer essa operação, aquela variável ponteiro anterior passa a apontar imediatamente para o nó anterior ao nó apontado por ponte. Volte agora à tela 4. A seguir fazemos ocupar PT. Ocupar PT nada mais é do que uma chamada a uma função que retorna um novo nó da lista de espaço disponível, ou LED. Esse novo nó, que vai ser inserido na estrutura, está apontado por PT. Vamos agora inicializar esse nó apontado por PT. PT flecha.info, que é o campo da informação desse novo nó, recebe o novo valor, que é a informação pertinente, o valor pertinente a esse novo nó. PT flecha.chave, na linha de baixo, recebe x, que é a chave que nós estamos inserindo. PT flecha.ante recebe justamente a anterior. Por quê? Porque o nó anterior ao nó apontado por PT é exatamente aquele nó anterior que aparece na tela número 3. Linha de baixo, PT flecha.post, que é PT flecha.posterior, recebe ponte, porque o nó apontado por ponte é o próximo nó a partir do nó que está sendo inserido. Basta você voltar também novamente na tela 3 e verificar isso. E agora vem o acerto dos ponteiros. Se você voltar agora à tela 3, o que você repara? Que o campo post do nó anterior tem que ser esse novo nó. E o campo ante do nó apontado por ponte também tem que ser esse novo nó, porque ele foi inserido entre os dois. Voltando à tela 4, essas duas instruções estão contempladas nas duas últimas linhas do bloco do então. Anterior flecha.post recebe PT e ponte flecha.ante recebe PT, e o acerto dos ponteiros na estrutura está terminado. Qual é a complexidade desse algoritmo? Repare que, basicamente, a complexidade desse algoritmo depende da complexidade da busca. Se a lista tiver n nós, no pior caso, eu tenho que procurar a informação com chave x em todos os nós da lista. Isso pode gastar tempo O de n. Esse é o principal trabalho da inserção, porque uma vez decidido se o nó já está ou não na lista,
e localizado o ponto de inserção, a inserção propriamente dita custa tempo constante, que é aquele bloco do então. Aquele bloco do então tem instruções todas que são realizadas em tempo constante, não dependem de n. Portanto, a complexidade final é mesmo O de n, que é basicamente a complexidade da busca, que era a primeira coisa que nós realizamos ao fazer a inserção. Na primeira linha do código, na tela 4. Voltando à tela 4, você vê que então a inserção depende basicamente da busca realizada na primeira linha do código. Agora continuamos na tela 6, onde vamos tratar agora da remoção. Novamente, se você vai remover um nó de uma lista duplamente encadeada, você precisa verificar se aquele nó se encontra na lista. Porque se o nó se encontra na lista, então sim, faz sentido removê-lo. Agora, se o nó não se encontra na lista, não faz sentido removê-lo. Não podemos remover uma informação que já de antemão não se encontra na lista, não é mesmo? Então, vamos fazer a remoção em 3 fases. A primeira fase faz a busca e a remoção do nó da estrutura e acertar os ponteiros, como sempre. Depois, a informação contida no nó, que você acabou de remover, ela vai ser utilizada para algum fim computacional. Aí vai depender da aplicação que você está fazendo. E, finalmente, esse nó removido, ele passa a estar disponível para futuros usos. Então, você o devolve à lista de espaço disponível. É a última etapa. Na tela 7, você tem um esquema, um diagrama de como é feita a remoção. Então, novamente, você tem a estrutura da lista duplamente encadeada e você vai remover o nó apontado por ponte, como na figura abaixo, na figura mostrada na tela 7. Então, o que nós temos que fazer? Repare que se você fizer com que o ponteiro post do nó imediatamente anterior ao nó apontado por ponte dê um pulo e passe a apontar para o nó seguinte à ponte, ao nó apontado por ponte, é como se o nó apontado por ponte não existisse mais na sequência. Basta você acertar esse ponteiro. E se você fizer o mesmo para aquele nó que está à direita do nó apontado por ponte, você fizer com que o nó anterior a ele dê um pulo e volte para o nó anterior ao nó apontado por ponte, é como se você tivesse realmente removido logicamente o nó apontado por ponte. Ao fazer esse acerto de ponteiros, automaticamente o nó apontado por ponte está removido. Ele não pode mais ser acessado a partir do início da estrutura. Passe para a tela 8. Vamos analisar então o código da remoção. Então esse algoritmo trata da remoção do nó apontado por ponte. Como antes, nós fazemos inicialmente uma busca dup, que é a busca na lista duplamente encadeada, com parâmetro x. Vamos procurar a chave x dentro da lista. E o resultado volta em ponte. Ou seja, ponte vai ser uma variável ponteiro que vai apontar exatamente para o nó que contém a chave igual a x. Mas pode ser que esse nó não esteja presente na lista. Então só temos que tratar o caso em que esse nó está presente na lista. Quando é que esse nó está presente na lista? Quando ele é um nó que não é o nó cabeça, não é o nó apontado por PT lista, e a chave dele é igual a x. Exatamente x. Quer dizer que nós achamos esse nó. Então é justamente isso o que mostra o comando C. Se o ponte, que é o resultado da busca, não é PT lista, ou seja, a ponte não aponta para o nó cabeça, e ao mesmo tempo o campo-chave do nó apontado por ponte, ou seja, ponte flecha ponto-chave, é igual a x, então realizamos o bloco do então. Caso contrário, a busca não faz sentido. Então realizamos o senão e dizemos para o usuário que o elemento não se encontra na lista. Tudo que temos a fazer agora é estudar o bloco do então. Vamos estudar o bloco do então. Na variável ponteiro anterior, que é a primeira linha do bloco do então, nós salvamos justamente
um ponteiro para o nó anterior ao nó apontado por ponte. Se você voltar então à tela 7, a variável anterior vai receber o nó à esquerda de ponte, que aqui no exemplo é petelista, mas poderia ser outro nó. Voltando à tela 8, na linha de baixo, posterior, recebe ponte flecha ponto post. Voltando para a tela 7, a variável posterior agora vai apontar para o nó imediatamente à direita de ponte. Voltando à tela 8, vamos fazer o acerto dos ponteiros. Ora, o nó anterior no apontado por posterior no campo anterior recebe exatamente a variável anterior, ou seja, estamos dando um pulo para o nó que está à esquerda de ponte na tela 7. Fizemos então esses dois saltos de ponteiros e então o nó apontado por ponte ficou automaticamente removido da estrutura. Pronto, agora recuperamos a informação contida no nó apontado por ponte. Isso é dado pelo comando valor recuperado recebe ponte_flecha.info e finalmente o nó apontado por ponte está disponível para um futuro uso. Então isso agora é sinalizado pela chamada desocupar ponte, ou seja, devolvemos ponte para a LED, para a lista de espaço disponível. Esse é o código da remoção. Qual é a complexidade da remoção? Eu acho que você já suspeita que a complexidade da remoção é O de N. Por quê? Porque basicamente, exatamente como no caso da inserção, a complexidade da remoção vai depender apenas da complexidade da busca. Pois aquelas três fases da remoção dentro do bloco do então são executadas em tempo constante. Volte para o código na tela 8. Observe, na primeira linha fazemos a busca, que demora O de N, para saber se a variável, se o nó com chave X está realmente na lista com N nós. No pior caso, temos que varrer os N nós. Então isso custa O de N. Uma vez que foi feita essa busca, o bloco do então, do comando C, é realizado em tempo constante, porque é um número constante de operações de ajustes de ponteiros. Então, voltando à tela 9, nós concluímos que a complexidade final desse método é realmente O de N, onde N é o número de nós da lista. Vamos então agora, finalmente, deixar um exercício final sobre esses algoritmos em listas duplamente encadeadas para que vocês pensem depois em casa, discutam com os colegas e com os tutores. O exercício é o seguinte: você vai descrever um algoritmo que vai imprimir os elementos de uma lista duplamente encadeada, com N nós. Como vai ser essa impressão? Vai ser feita da seguinte forma: você imprime o primeiro elemento, depois você salta e imprime o último elemento, depois você volta e imprime o segundo, depois você salta adiante e imprime o penúltimo, depois você volta e imprime o terceiro, e assim sucessivamente. Então vamos ver com um exemplo como é que deve ser feita a resolução desse exercício. Então você pode considerar essa lista que tem 7 elementos. Você vê ali o ponteiro para o nó cabeça, o ponteiro petelista, e a lista duplamente encadeada. Então, como deve ser feita a impressão? Você deve primeiro imprimir o nó imediatamente posterior ao nó cabeça, que tem valor -1. A seguir, através da navegação pelos ponteiros, você deve ir para o final da lista e imprimir o nó com o valor 3. Navegando novamente pelos ponteiros, você deve voltar e imprimir o nó com o valor 8. Volta novamente para o final da lista e imprime o nó com o valor 7, e assim sucessivamente. O nó com o valor 4, o nó com o valor -6, e o último nó a ser impresso é o nó com a informação 0. Então existem várias formas de resolver esse exercício. Você deve escolher uma maneira suficientemente rápida e simples de executar esse procedimento.
E com isso terminamos a aula número 16.